Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 2 do estudo da cinemática em manipuladores robóticos. E para essa aula de hoje teremos os seguintes objetivos: rotulação de juntas e elos para modelamento cinemático, modelamento cinemático direto para manipulador RR em movimento plano, e as equações para a lei dos cossenos em modelamento de cinemática inversa de robôs industriais. Falando inicialmente aí da rotulação, em manipuladores as juntas devem ser rotuladas como JN, com N iniciando em 1 na base do braço robótico, tá? Então, o número 1 vai lá na base, a referência, né, de modelamento aí para a cinemática. Então, 1 seria a base do braço robótico. Os elos são rotulados por LN, tá? Novamente, sendo 1 o elo mais próximo da base. Então, a base sempre é referência, tanto para juntas quanto para elos. Variáveis angulares são representadas genericamente por θi, numeradas a partir da base, e variáveis lineares são representadas por AI, ou então DI. É conveniente que a numeração seja sequencial em relação às juntas, sem se esquecer, contudo, que certos tipos de juntas podem ter mais de um grau de liberdade, e, portanto, mais de uma variável. No braço TRL, por exemplo, a notação de variáveis de junta poderia ser θ1, θ2 e A3. Tá? Então, falando do manipulador RR para movimento plano, nós teremos aí o seguinte. Neste exemplo, será calculada a cinemática direta, a cinemática inversa e a precisão cartesiana de um manipulador RR de elos com comprimento A1 e A2, movendo-se num plano vertical, como ilustra a figura a seguir, a figura ao lado. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo desse tipo de manipulador, né? RR. Temos aqui J1 na base, o A1, né, que é esse elo, está mais próximo à base, por isso numeração 1. θ1, também em relação aqui ao eixo X, que parte aqui da referência da base. E daí nós temos a junta 2, o elo 2 e o θ2. Tá? Então, nós temos aqui movimento plano para facilitar a análise, tá, turma? Mas sabemos que o movimento de um manipulador robótico, ele está ali dentro de um local, né, dentro de um galpão, então ele vai se mover não no plano, ele vai se mover de forma tridimensional, mas só para vocês entenderem aí o conceito da cinemática, tanto a direta quanto a inversa, a gente vai trabalhar de forma planar. As equações da cinemática direta são obtidas pela aplicação da trigonometria aos triângulos formados pelas juntas e elos, como ilustrado na figura abaixo. Tá? Então, nós temos aqui as equações para x, né? Então, o equacionamento de x vai seguir basicamente a trigonometria básica que a gente viu da última aula, tá? Então, o x seria quem? Puxa, se eu pegar aqui esse triângulo aqui, ó, né? Aqui é como se tivesse um triângulo retângulo, né? O x estaria em relação ao ângulo θ1 adjacente, né? Ele faz parte do ângulo aqui, da abertura do ângulo. Então, o que eu faço? Se eu quero calcular o valor de x, eu pego o elo A1 e multiplico por cosseno de θ1. O A2 vai ser multiplicado também por cosseno, só que agora eu tenho θ2 mais θ1, né?
θ2 fecha nessa linha, só que para chegar aqui na horizontal eu preciso da abertura θ1. Então fica θ2 mais θ1, né? Cosseno disso vezes o elo A2. Demonstra para nós o que seria a cinemática direta, ou seja, o que seria a reflexão aqui desses parâmetros aqui de comprimento no eixo X. Na vertical, a mesma coisa para o eixo Y. O que muda? É que agora é cateto oposto ao ângulo, né? Eu tenho esse lado aqui, oposto a θ1 e oposto a θ2, né? Então, se a gente parar para analisar, eu tenho na vertical essa altura, né, desse ponto aqui, ó, até a origem, né, até o eixo X, que é onde y é zero, tá? Se eu pegar y aqui, ele é zero. Aqui, ele é zero. Aqui, ele é zero. Qualquer ponto aqui sobre o eixo x, né, o y vale zero. Então, aqui de y0 até este ponto aqui, né, seria a referência aqui da junta 2, nós temos o espelho do ângulo θ1. Então, fica seno de θ1 vezes o elo A1, mais, né, mais quem? O elo A2, né, a partir da junta 2 nós temos o elo A2, que multiplica agora, eu tenho que pegar a parte vertical aqui, né, com relação a θ2, que tem uma certa abertura, mais a abertura de θ1, né, que dá na horizontal seria o eixo X. Então, seno de θ1 mais θ2 vezes A2. Então, essa seria a cinemática direta para esse tipo de manipulador, olhando apenas as duas variáveis cartesianas, né, o x e y. Poderia ter z aqui, só queria complicar mais, né, no entendimento, então deixei essa análise mais para a gente analisar apenas a estrutura planar, né, embora saibamos que na prática é tridimensional. Agora, eu começaria em tese a cinemática inversa, só que ela é muito mais complexa. Então, eu já citei na aula passada isso. E para se interpretar como ficaria, né, a definição da cinemática inversa, eu preciso revisar outros conceitos de trigonometria. E um deles é a lei dos cossenos, tá? Então, a lei dos cossenos, ela vai ser utilizada aí para a gente determinar ângulos, principalmente, quando nós temos um triângulo não retângulo, tá? Um triângulo aí com ângulos que podem ser agudos ou obtusos, tá? Como esse daqui, um triângulo que tem um ângulo obtuso, ou seja, acima de 90 graus. E a definição da lei dos cossenos é eu pegar o cateto oposto ao ângulo, por exemplo, o Azinho, faço ele ao quadrado e igualo a soma ao quadrado dos outros catetos, menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo oposto. Né? O ângulo oposto Azinho é o Azão. Da mesma forma, se eu fizer aqui para Bzinho, o ângulo oposto, Bzão. Então, vou tirar cosseno de Bzão. E para Czinho, o ângulo oposto, Czão. Então, cosseno de Czão. Legal. Então, essa é a definição da lei dos cossenos. Mais trabalhosa, né? Matematicamente aqui falando, é bem mais trabalhosa. Mas a definição é essa, não tem muito segredo, tá? Você pega o cateto, iguala ali com a soma ao quadrado dos outros catetos, subtraindo de 2 vezes o produto entre eles, cosseno do ângulo oposto a esse cateto. Tá? Essa é a definição. A lei dos cossenos pode ser escrita também em função do ângulo complementar ao lado oposto ao cateto. Tá? Por exemplo, o ângulo oposto ao cateto Azinho seria Azão. E o seu complemento, né, o complemento de Azão, seria 180 menos Azão. Então,
Aqui, ó, nas propriedades da trigonometria, eu demonstro ó, 180 menos azão. Por quê? Porque se eu pegar a linha horizontal, o que acontece? Tá? Aqui eu estou numa linha horizontal. O azão vem até aqui. Só que se eu tocar na linha horizontal de novo, dá 180, né? É meia abertura angular aqui, é meio círculo, né? Um círculo completo, 360. Meio círculo seria 180. Então, desse ponto até esse seria 180. Se eu fizer 180 menos o ângulo azão, eu tenho esse ângulo externo, né? Então, para prosseguir a análise, é necessário recordar que, mais um conceitinho aí, ó. Seno de 180 é igual a zero, tá? Então, se vocês pegarem para fazer na calculadora ou no celular seno de 180 graus, vai dar zero. E o cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno de um ângulo positivo. Por exemplo, cosseno de 60 graus. Né? 60 graus. Dá quanto? Vai dar meio. Tá? Se eu fizer cosseno de menos 60 graus, também dá meio. Façam na calculadora para comprovar essa propriedade aqui também. Então, legal, eu sei disso. Agora, eu devo levar em consideração que o cosseno da soma de dois ângulos distintos é basicamente o produto do cosseno desses ângulos mais o produto do seno desses ângulos. Tá? Só que se eu levar em consideração esse ângulo externo aqui, né, que seria 180 menos azão, o que acontece? Eu tenho cosseno de azão, tá? Né? Só que aqui é negativo, eu estou levando o sinal de negativo junto, porque no complemento aqui ficou 180 menos azão, né? Então tem que fazer cosseno de menos azão, não só de azão. Vezes o outro ângulo, que é cosseno de 180, mais seno de azão vezes seno de 180. Legal, cosseno de azão não sei ainda, né? Cosseno de menos azão, cosseno de 180, se vocês fizerem na calculadora, dá menos 1. Seno de menos azão não saberia também, mas o seno de 180 dá zero. Então essa parte aqui já vai sumir. Legal. Então o que acontece? Essa parte aqui dá zero. E se eu fizer menos 1 vezes cosseno de menos azão, ficaria menos cosseno de menos azão. Só que eu sei que cosseno de um ângulo negativo é basicamente cosseno do próprio ângulo, né? Eu posso ter esse sinal que não vai gerar diferença nenhuma no resultado. Então, o que nós chegamos aqui por fim, né? Continuando aqui desse ponto, é que cosseno de 180 menos azão é menos cosseno de azão. Tá? Então, isso daqui é interessante. Ó. Se eu pegasse esse ângulo externo, para fazer aqui a lei dos cossenos, é a mesma coisa que eu pegar menos o cosseno do ângulo interno. Essa é uma relação interessante. Ó. Porque se a gente substituir agora, na definição da lei dos cossenos, a gente chega numa definição de lei dos cossenos para o ângulo complementar, que para a gente vai ser muito útil. Para agora, vocês não vão conseguir enxergar isso. Mas para análise da próxima aula, vocês terão uma noção melhor. Então, se eu considerar aqui, ó, essa propriedade, né, que cosseno de 180 menos azão é menos cosseno de azão, que é o que a gente acabou de deduzir, a gente pode substituir da definição da lei dos cossenos para chegar numa relação direta. Então, pego aqui a lei dos cossenos, né? E faço agora, em vez de analisar aqui o ângulo interno, eu analiso o complemento dele para 180, né? Então, se eu substituir o complemento do ângulo, né, que seria eu pegar o ângulo externo agora, para chegar em 180, seria 180 menos azão, né? E, ao invés de cosseno de azão, pura e simplesmente. Só que eu sei que cosseno de 180 menos azão é menos cosseno de azão, então eu posso substituir aqui. Esse azão é um ângulo, é como se fosse 30 graus, 40 graus, tá? Então, se eu fizer essa substituição aqui, o que acontece?
tenho menos aqui e menos aqui, né? Então, menos com menos dá mais. Então, eu chego numa relação, né, de lei dos cossenos, que ela muda basicamente o sinal que vinha na frente do 2. Se vocês pararem para analisar, né, os slides anteriores, vocês vão ver. Se eu pegar o ângulo interno, eu utilizo o sinal aqui de menos. Agora, se eu pego o ângulo complementar externo, eu utilizo o sinal positivo, tá? Então, a relação trigonométrica fica basicamente uma soma, né? Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado mais 2 vezes Bzinho vezes Czinho vezes cosseno de Azinho, para o cálculo do Azinho. Para o Bzinho e Czinho, o conceito é o mesmo, tá? Então, eu fiz essa dedução, né, para que vocês entendessem primeiramente o que eu vou fazer, né, na próxima aula. A análise que eu vou fazer na próxima aula tem tudo a ver com essa análise que eu fiz aqui. Por enquanto vai ficar meio vago, né? Nossa, porque o professor fez tanta passagem, matemática, um monte de cosseno e seno para todo lado, por que disso? Tem um motivo, é um motivo relacionado ao modelamento da cinemática inversa. Eu preciso dessa relação aqui, ó, tá? Eu tenho que ter essa relação porque eu vou trabalhar com o cosseno deste ângulo aqui, tá? Não com o cosseno do ângulo interno desse triângulo aqui, né, o triângulo obtuso, mas sim cosseno do ângulo externo, complementar a 180. Então, eu preciso dessas relações, tá? Para que eu possa trabalhar aí no modelamento da cinemática inversa, que eu farei na próxima aula. Beleza, turma? Então, em caso de dúvidas relacionadas principalmente para essa aula de hoje, relacionadas aí a matemática, né, e trigonometria, deixem no Teams, não se acanhem, gravem áudio, tirem print da tela, escrevam, tirem foto do caderno, enfim. Mande aí algum dado, né, caso vocês tenham dúvida, para que eu possa interpretar ali o ponto que talvez esteja gerando muita dúvida aí na compreensão, tá, por parte de vocês aí, né, nesse estudo. E no mais, fico sempre disponível aí a qualquer dúvida relacionada aí ao conteúdo da disciplina. Beleza? Grato mais uma vez pela atenção de todos. Desejo bons estudos e até a próxima.